Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Hoje vamos conversar com Vanessa Nadalim e Tainá Pacheco. Vanessa é doutora em Economia pela USP e pesquisadora do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foi pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia em Irvine e no IPEA foi chefe da assessoria de métodos quantitativos da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais. Coordenou a pesquisa Retrato das Áreas Centrais, em parceria com o então Ministério das Cidades, e participou de diversas pesquisas ligadas ao tema da habitação. Vanessa nasceu em São João del Rei, em Minas Gerais, e morou em várias cidades, tendo morado em São Paulo, Buenos Aires e atualmente em Brasília. Nascida em São Paulo, Tainá é bacharel em Economia pela USP e mestre em Administração Pública e Governo pela FGV São Paulo. É pesquisadora associada do CEPESP, o Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público da FGV, e do NEREUS, o Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP. Atualmente é consultora da Unesco para aplicações experimentais de economia comportamental na Prefeitura de São Paulo. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem nosso podcast. Bom dia, boa noite, boa tarde, Vanessa e Tainá, obrigado por participarem de mais uma edição do nosso podcast. Um grande prazer ter as duas aqui para a gente conversar sobre habitação e desenvolvimento urbano no Brasil. E queria abrir a conversa, né, para alinhar alguns conceitos, perguntar sobre déficit habitacional. A gente ouve muito falar sobre esse tema, né, no Brasil. Quem não conhece o assunto acaba pensando assim, bom, será que é o número de pessoas que não tem casa, né, ou tem dificuldade de comprar uma casa? Então, de repente, a Tainá pode abrir a nossa conversa explicando um pouco, né, o que é o déficit habitacional, como é que se calcula, quem calcula, né, enfim, só para a gente começar com essa definição básica. O déficit habitacional, ele não é uma série histórica muito longa, então a gente tem ele ali na meados dos anos 2000 para frente, pela Fundação João Pinheiro. E o déficit habitacional, ele vem numa constante no Brasil, por mais que a gente tenha tido diversos ou talvez um grande programa habitacional a nível federal, que foi o Minha Casa Minha Vida, a gente não vê no agregado do déficit uma queda. Então, ele continua ali no patamar de 5 milhões de unidades, certo? O que aconteceu nos últimos anos com o déficit, e aí algo que às vezes passa despercebido, foi a mudança na composição do déficit habitacional. Então, hoje em dia, o que pressiona esse indicador é o ônus por aluguel excessivo nas áreas urbanas. O que isso significa? Famílias que despendem mais de 30% das suas rendas com aluguel são consideradas famílias dentro do déficit habitacional. Então, hoje em dia, a gente sabe que o preço da habitação nos grandes centros brasileiros, ele pesa muito no orçamento familiar. Então, o déficit habitacional tem se mantido nesse agregado constante pela inclusão dessas famílias que têm um gasto com um aluguel muito grande. E aí a pergunta que fica é o quanto desse gasto é uma decisão realmente da família de morar mais próximo do seu local de trabalho e gastar menos com transporte, ter uma qualidade de vida maior, ou se é uma pressão das cidades mesmo, que está obrigando as pessoas a despenderem muito de sua renda e ainda assim morarem longe, não ser uma decisão muito familiar, mas ser uma imposição pela estrutura das nossas cidades. Interessante, né? O que explica isso, né? Essa manutenção do déficit, né, em um número bem elevado, apesar, né, de um programa habitacional bastante amplo, né, que o Brasil passou nos últimos anos. Quais são os principais fatores no entendimento de vocês para a gente não conseguir vencer isso, né, e para ter esse aluguel excessivo, né, com ônus excessivo nas áreas urbanas? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Tainá. Deixa eu dar um passo atrás de vocês e só explicar qual é o conceito de déficit assim, do ponto de vista da política pública, porque esse cálculo do déficit habitacional, o número que a gente sempre vê, é o número do déficit quantitativo, não é o déficit qualitativo. E, recentemente, teve até uma discussão, um seminário internacional que o Ministério trouxe sobre déficit habitacional, exatamente para discutir o conceito de déficit habitacional, porque, supostamente, o déficit quantitativo era assim, a quantidade de casas que você precisa construir porque não tem.
Ou seja, as pessoas não teriam aonde morar. E por isso que no déficit habitacional tem os componentes que são de inadequação de moradia. Por exemplo, a estrutura está tão ruim que a casa vai cair. Então, você precisa construir uma outra e o país precisa se planejar para esse esforço de construção para as pessoas terem onde morar. Nesse seminário foi até comentado sobre o ônus do aluguel e como o ônus do aluguel, na verdade, ele não seria quase que um déficit quantitativo, porque a casa que a pessoa está morando não é inadequada necessariamente. Eu até fiz um cálculo assim, para ver quanto do ônus por aluguel também é inadequação, também é uma casa que não tem nada das outras coisas necessárias e por isso teria que ser substituída. E tem uma boa parte do ônus que não é inadequação, que só está contada no déficit porque é ônus, mas não é a enorme maioria do déficit, mas existe. Então, eu acho que o ônus por aluguel, ele entra nessa parte do déficit mais qualitativo do que quantitativo. Existe uma falta de foco nesse sentido. E o indicador não é muito bom para a política pública, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando foi fazer o Minha Casa Minha Vida, que fez milhões de unidades, e não teve a resposta no déficit, aí todo mundo ficou de cabelo em pé. E aí realmente tem que parar tudo e repensar que conceito é esse? O que a gente está querendo? A gente está querendo substituir casas que não são adequadas, ou a gente está querendo, né, resolver um problema histórico da sociedade brasileira, da desigualdade social, e aí você tem a cidade formal e informal, e tem diferentes maneiras que as pessoas conseguem acessar a cidade formal ou não. Então, eu acho que passa um pouco por isso, essa falta de foco do que o programa habitacional estava realmente atacando, fora que ele ele focou numa coisa e ele acabou rebatendo em outra, e aí acabou tendo um feedback negativo na questão do indicador que foi o déficit habitacional. Você construiu um monte de casa, mas aí teve o problema de aumentar o preço da terra e acabou que mais gente não conseguiu acessar a cidade formal e acabou que a porção do indicador que era do ônus excessivo por aluguel ficou maior ainda. Então, só esclarecendo assim, com relação a isso, mas é importante falar sobre essa diferenciação do qualitativo e quantitativo. Entendi. Tainá, você também entende, né, esse indicador como inadequado, e você também estudou, né, alguns dos impactos do programa Minha Casa Minha Vida. Poderia comentar a respeito disso também? Acho que é perfeita a fala da Vanessa nesse sentido de entender o que se espera de um programa habitacional e que indicador é mais adequado para a gente entender esse programa habitacional, né? Se é uma falta de renda ou é uma falta de, efetivamente, construção de moradias nas cidades. Então, Minha Casa Minha Vida veio muito para suprir, para construir novas unidades. Em muitos lugares, talvez não seja o que é mais desejado para que as pessoas tenham, de fato, uma moradia digna. Às vezes elas já estão numa moradia num lugar adequado e uma reurbanização é mais interessante do que uma remoção dessas famílias para um lugar distante. Então, o que eu olho no meu mestrado é um pouco essa questão da localização dos empreendimentos, né? Eu me debruço sobre a cidade do Rio de Janeiro para mostrar que os empreendimentos foram construídos na zona oeste da cidade, que é uma área bem distante do centro. Você vai demorar 2h30, 3 horas de transporte público para acessar ali o centro do Rio de Janeiro. E aí essa distância se traduziu num efeito negativo no mercado de trabalho, porque as famílias que foram morar no programa Minha Casa Minha Vida ali no Rio de Janeiro estavam dispersas em toda a territorialidade, né, em todo o território da cidade. Então elas tinham mais acesso a empregos do que o que foi oferecido pelo programa Minha Casa Minha Vida, na localização que elas foram no programa Minha Casa Minha Vida. E aí isso teve um impacto sobre as possibilidades de mercado de trabalho para elas. Então a empregabilidade reduziu, né? As pessoas que foram sorteadas para ir morar no Minha Casa Minha Vida tinham uma chance menor de ter um emprego formal no mesmo período que as pessoas que não foram morar. Então a gente vê essa perversidade às vezes da construção da moradia tão afastada da cidade. É bem interessante, né? E, assim, esse conceito do déficit habitacional é o que muitas vezes pauta, pelo menos, o debate midiático em relação aos problemas habitacionais. O que vocês acham que poderia surgir como um indicador melhor para isso, né? Para a gente acompanhar? Seria, assim, o número de pessoas morando em áreas
inadequadas? Seria assim digamos assim, um breakdown, né, desse indicador em indicadores específicos para a gente ter mais claro o problema que está sendo atacado, e ainda em cima disso, né, qual que vocês acham que deveria ser entre eles, né, o indicador prioritário, né, em termos do problema habitacional no Brasil hoje? Eu acho assim, o déficit em si não é um indicador ruim, é só porque, e muito menos o ônus por aluguel. O ônus por aluguel é um indicador extremamente importante, né, de capacidade de pagamento, e ele é utilizado no mundo inteiro. E esse problema de capacidade de pagamento não é só um problema nosso, que somos um país com muitos pobres e com cidades com pouca cidade, vamos dizer. Isso é um problema no mundo inteiro, um problema na Inglaterra, um problema nos Estados Unidos, e eles têm esse indicador, eles usam esse indicador. Então, ele é necessário, só realmente o problema é que a política pública não está agindo com foco nele. Então, a gente teria que ter outras políticas públicas que conseguissem ter ele como foco. Agora, a gente lá no IPEA, a gente trabalhou recentemente em indicadores mais focados realmente na inadequação da moradia, né? Porque tem a ver com toda a tradição brasileira de ver a moradia como direito à moradia, como direito à cidade. E aí você pensa a moradia não só um teto e 4 paredes, você pensa a moradia inserida na cidade, então tem que ser uma boa localização, tem que dar condições da pessoa estar perto de oportunidades de trabalho, que afinal de contas a pessoa vem para a cidade para conseguir ter um mínimo de mobilidade social. Então, esse foco de quantidade em qualidade, ele tem que mudar para qualidade, não tem como. E eu acho que essa experiência do Minha Casa Minha Vida, construindo milhões de habitações e do déficit habitacional aumentando, ela veio mostrar isso, que a gente não tem que focar na quantidade, a gente tem que focar na qualidade e na adequação, né? Então, a gente tem uma série de indicadores com diferentes pontos. Logicamente, a gente no IPEA também, a gente tem muito a intenção de olhar para o Brasil inteiro. Então, a gente costuma dividir os problemas urbanos de acordo com a hierarquia das cidades. Então, as grandes metrópoles têm um tipo de problema, as cidades médias têm outro tipo de problema, as cidades menores, as cidades litorâneas, turísticas, históricas, sei lá. Então, com certeza que nas grandes metrópoles o problema da localização, do preço da terra vai ser muito pior do que nas cidades pequenas, sei lá, médias, que estão crescendo por causa do agronegócio. São problemas diferentes, em intensidades diferentes, né? E aí tem que ver quais são os instrumentos os indicadores mais adequados para cada problema. Tainá, quer comentar alguma coisa a respeito? Acho que já existem alguns indicadores que podem ser utilizados. O próprio censo traz alguns indicadores, então não é que a gente está totalmente cego em relação ao que é a inadequação, como lidar com o problema. É mais essa questão de foco mesmo, de entender que o problema habitacional ele é um problema de construção, mas também é um problema de renda, também é um problema de adequação, não só de construção, né, de ter esse olhar de política pública abrangente. Bom, então, vocês comentaram, né, da qualidade, né, que eu imagino, né, tanto da qualidade física, né, de uma habitação ou da infraestrutura que atende essa habitação, né, assim como a própria localização dela na cidade, né, acesso dela a empregos, amenidades da cidade. E hoje, né, enfim, a gente passou pelo Minha Casa Minha Vida e a gente ouve aí, né, a gente está passando por um período de eleições municipais agora, uma série de propostas para atacar esses problemas, né, que vão desde regularização fundiária, urbanização de favelas, aluguel social, alguns propõem controle de aluguéis para mitigar, né, esse problema de ônus excessivo de aluguel, assim, a partir do trabalho de vocês, né, que diagnóstico vocês fazem, que caminhos seriam mais adequados, né, pensando nas grandes metrópoles brasileiras? Olha, eu sou, inclusive pelo artigo que eu escrevi no Caos Planejado, eu sou muito focada na questão da vacância e dos preços altos e de como essa vacância influencia esses preços altos, porque realmente para mim, desde o começo é uma coisa que me chama muita
atenção. Enfim, mas independente de ser o tema da vacância ou não, o grande tema é a estrutura fundiária, né? Porque ela acaba refletindo em altos preços, né? Então, quem são os proprietários da terra? São poucos os proprietários da terra, são muitas pessoas que têm terra, é um só que tem todas as terras, tem poder de monopólio, né? Ou seja, a pessoa que é a única pessoa que tem todas as terras da cidade, ela tem muito poder, e quanto o resto da população consegue ser ouvida para que essa única pessoa que é a proprietária de todos os terrenos da cidade não acabe influenciando todas as decisões, etc. e tal. Então, eu gostaria muito que se avançasse na questão do IPTU progressivo, na questão da função social da propriedade, na questão de como fazer com que os imóveis vazios e os bairros, porque um diagnóstico que eu vi recentemente do Martin Smoka, que eu achei muito interessante, a gente tem tanta desigualdade de infraestrutura na cidade brasileira, a gente tem tão pouca porção da cidade com bons serviços, boas amenidades e boa infraestrutura, e tanta parte da cidade sem isso, que essa desigualdade enorme acaba gerando um preço excessivamente alto nas partes que são bem servidas. Então, o preço descola muito do custo nas partes bem servidas, e isso também, essa desigualdade acaba influenciando no preço muito alto das metrópoles e acaba fazendo que menos pessoas consigam pagar uma casa formal, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tinha a questão dos imóveis vagos, do IPTU progressivo, do social da propriedade, ela é essencial para a gente conseguir usar melhor a infraestrutura que a gente já construiu, mas, além disso, a gente precisa conseguir minimamente expandir essa infraestrutura para que ela seja de uma qualidade melhor, não seja uma desigualdade tão grande da cidade, né, não só a dicotomia formal e informal, mas também a cidade central e a cidade mais periférica, tem que ter uma igualdade maior na distribuição desses serviços, porque aí resolvendo a questão fundiária, resolvendo os incentivos fiscais, toda a parte tributária, o IPTU, tem um monte de questões complexas que acabam incentivando que a cidade, que a gente já construiu gastando um monte de recurso, ela seja mal utilizada porque tem muito imóvel vago e ainda a gente não conseguiu construir nada que preste nos outros bairros. Então, a gente precisa, para mim é um grande desafio, a gente expandir essa infraestrutura. A gente tem muito pouca infraestrutura, muito pouca, né, de cidade. Assim, é uma desigualdade muito grande. A gente realmente precisa melhorar essa infraestrutura nos outros lugares, né? Eu concordo, acho que a questão do zoneamento urbano é algo que vai ser fundamental para as cidades brasileiras no futuro. Diversas cidades vão rever seus planos de investição muito em breve. E a gente precisa acabar com algumas distorções e um enfrentamento ali de atores políticos complexo, né? Mas, por exemplo, eu que sou de São Paulo, a gente tem porções da cidade bem servidas, centrais, que não são adensadas, são muito protegidas por associações de bairros que não permitem o adensamento, permite que se mexa naquela porção da cidade, e aí isso vai ter um impacto nos preços e no acesso para o restante da cidade como um todo. Essa briga vai ser importante de ser travada para que poucas áreas servidas sejam mais adensadas e mais utilizadas possíveis. Acho que você citou no começo a questão do controle de aluguéis, e é uma ideia perigosa que já foi implantada em outros lugares no mundo. Nova York tem uma experiência assim e acaba sendo um pouco desastrosa. Você cria muitas distorções, então pessoas que não saem Normalmente você controla o aluguel e o aluguel pode ser atualizado quando o contrato é refeito. Então, se eu sair do meu apartamento e outra pessoa vai vir alugar, esse aluguel pode ser reajustado. Então, as pessoas estão há 20 anos no mesmo apartamento, ou fazem contratos informais para que não se mexa naquele contrato no preço fixo. Então, acho que existem outras ferramentas, que nem a Vanessa disse, de IPTU progressivo e tudo mais, que vão fugir dos problemas que um controle de aluguéis pode trazer.
Achei super interessante as duas visões de vocês, que de certa forma se complementaram, né, no meu entendimento. Assim, a gente tem áreas, poucas áreas muito bem servidas, que não estão sendo bem utilizadas, e áreas muitas vezes periféricas, às vezes muito mais densas, né, que áreas centrais, que não têm, né, esse mesmo atendimento de infraestrutura. É uma inversão de prioridades praticamente. E então nesse tema, né, eu acho que nesse período de eleições, principalmente em São Paulo, se ouviu de praticamente todos os candidatos, a grande maioria dos candidatos, defendendo a descentralização dos empregos, né, ou a descentralização da cidade. Ou seja, assim, a gente tem aí uma concentração de empregos nessa área central e a proposta seria, digamos assim, ao invés de fazer com que a pessoa se desloque da periferia ao centro, te leva empregos para as áreas periféricas para que esses deslocamentos sejam reduzidos, né? E, enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito, o quanto isso é viável, né? Dado que, assim, não sei o quanto um gestor consegue direcionar onde os empregos são, mas, evidentemente, consegue, por exemplo, investir em infraestrutura, né? Que pode mexer nesse equilíbrio. Não, olha, eu acho que não tem coisa que me irrita mais do que ver mapinha de urbanista, que aí tá pintado de roxo o lugar onde vai ser o novo distrito industrial e vai ser o polo atrator de serviços, de indústria, de empregos e tananã. Eu fico tão irritada quando eu vejo que, na verdade, eu estudei 3 anos de arquitetura, então eu até me sinto um pouco arquiteta e urbanista, mas assim, se olha e você fala, não é pintando o mapa de roxo que vai surgir, que vai brotar do chão o emprego ali, né? Eu concordo com você, Anthony, que com certeza a infraestrutura vai ser o que vai influenciar, mas tem tantos fatores que influenciam que eu acho que não tem que ser esse o foco. Isso não podia ser uma promessa de campanha. Não é isso que vai... isso já foi uma proposta nas campanhas anteriores, não aconteceu absolutamente nada, porque não é a proposta meramente para ser para falar o que as pessoas querem ouvir, mas todo mundo sabe que ninguém vai fazer isso, e isso não vai acontecer. Me deixa um pouco irritada. Mas mesmo se fosse, com certeza, os empregos vão seguir a infraestrutura, mas tem muitos outros fatores que não vai ser o poder público municipal que vai conseguir interferir nisso. Eu acho que é muito mais importante sanar as desigualdades sociais mesmo, né, do território, do que tentar interferir nisso. Agora, aumentar a IPTU ninguém fala, né? Ninguém fala em aumentar a IPTU e mudar a estrutura de financiamento do desenvolvimento urbano e colocar IPTU progressivo e mudar os incentivos para a cidade conseguir arrecadar melhor e conseguir ter fundos para conseguir fazer esses investimentos que a cidade precisa fazer. Ninguém fala em aumentar a IPTU ou, sei lá, da onde vai surgir esse dinheiro, ninguém fala, né? Mas tudo bem, eu entendo, é assim, a política é assim, mas me irrita um pouco. Concordo 100%. Diversos planos, né? Arco do Desenvolvimento Norte, Arco do Desenvolvimento Sul, acho que toda a cidade já deve ter passado por esses planos que acabam sendo só planos, né? Não se concretizam, porque eu e a Vanessa, a gente tem cabeça de economista, né? Somos economistas, então existem economias de aglomeração, os empregos, eles estão em algum lugar, também por algum motivo eles se beneficiam de estarem concentrados em uma determinada área da cidade. Então, você tem o setor financeiro concentrado num lugar, porque facilita que você tenha reuniões, que as pessoas estejam ali trocando ideias no bar, no fim do expediente. Então, você tem áreas na cidade mais próximas à prefeitura, que tem diversos escritórios de advocacia, diversos serviços vão ficar em torno do poder público também. Então, essas economias de aglomeração e essas forças que atraem os empregos, é muito difícil você quebrar elas por decreto, né? Falar, não, agora vai ficar em outro lugar. Então, a gente tem que entender isso, que o emprego ele tem uma certa inércia no lugar onde ele está e que existem outros mecanismos para diminuir essas desigualdades da cidade. E mesmo parece que tem alguns economistas que eles são tipo os que defendem os clusters, né, fazer clusters, ou seja, incentivar para que tal bairro da cidade vire um conjunto de empresas de tecnologia, por exemplo. Mas tem outros economistas que acham que isso é uma loucura, que é dinheiro jogado no lixo, que não é assim que um cluster se forma, o cluster se forma espontaneamente, ninguém sabe direito como, aí todo mundo quer virar o Vale do Silício, mas não dá, só tem um Vale do Silício, não dá, não adianta
adianta você querer escrever no seu mapa, esse vai ser o próximo Vale do Silício. Não, ele surge, não tem como. Mas assim, eu já vi economistas falando que é muito melhor você criar uma cidade com melhores amenidades, porque aí você atrai pessoas com melhor qualificação, e aí isso talvez possa fazer com que surja um cluster, do que você falar que vai criar o cluster. Então, no final, acaba que você precisa de uma cidade melhor, uma cidade que funcione melhor. No caso de São Paulo, que não tenha tanto congestionamento, tantas coisas ruins, tanta poluição, tanto congestionamento, tanto crime, essas coisas todas. Certo. Não, obrigado pelos esclarecimentos e comentários, né? Uma questão que acaba, enfim, muita gente repetindo e é legal para a gente ouvir e esclarecer para os ouvintes. Então, voltando para esse assunto da habitacional e de oferta habitacional, né? Vocês duas falaram assim, bom, a gente tem áreas que estão ociosas, né, que eventualmente, né, um IPTU progressivo ou melhor aproveitamento de apartamentos vazios poderia, digamos assim, incorporar esses lugares à oferta de imóveis da cidade, mas ao mesmo tempo a gente tem as próprias regulações urbanas que limitam a oferta de moradia em determinados locais, né? A dúvida que eu sempre tive, assim, qual que é o impacto relativo de cada uma dessas frentes, digamos assim, para a oferta habitacional da cidade, né? Porque eu vejo, assim, alguns atores defendendo que só um caminho ou só outro caminho, né? Acho que isso é o mais comum de ver, assim, alguns defendendo que a gente vai resolver os problemas da oferta habitacional ocupando imóveis vazios e aplicando IPTU progressivo, mas mantendo as regulações restritivas, e outros atores dizendo assim, bom, a gente tem que, enfim, liberar a construção em áreas centrais e permitir o aumento da oferta de forma mais generalizada, né? É incomum, é relativamente incomum ver uma narrativa, digamos assim, que veja, né, essas duas frentes como menos oferta de forma geral, né? Eu queria ouvir de vocês, como economistas, né, qual que é o impacto, bom, não sei, provavelmente vocês não vão ter um número, né, mas qual que é o impacto de cada uma dessas condições, né, na provisão de moradia nas cidades. Bom, eu tô começando sempre, mas vou falar de novo, Tainá, desculpa. Primeiro, olha, eu não acho que a nossa regulação urbanística seja pouco flexível, porque se você for... Bom, primeiro que se você olhar para São Paulo parece um caos, aí você vai falar que é muito regulado, é brincadeira, né? Dá para falar para Brasília, né? Eu moro em Brasília, então Brasília sim, Brasília você olha e você fala, Brasília é regulada, né? E por isso ela é espraiada, por isso ela é totalmente diferenciada das outras cidades brasileiras. E a densidade aqui é ridiculamente menor do que de todas as outras cidades. Então eu não sei se a oferta realmente é pouco flexível nesse sentido de que nós temos cidades que são monocêntricas, não são espraiadas, são muito densas. Eu acho que ocorrem situações específicas, né? Por exemplo, a questão aí dos jardins em São Paulo, os bairros, situações específicas que tem a ver com a sociedade brasileira, com essa desigualdade. Daí os ricos querem ter o seu padrão de ricos, querem se identificar com os ricos. Então, tem toda a história de muitos bairros com residências unifamiliares isoladas no norte, né, casas com terrenos muito grandes que não precisariam ser assim. Mas se olhar no geral das grandes cidades, não é isso que acontece, né? Você pensa, tipo, sei lá, no Rio de Janeiro, é um monte de prédio. Está muito mais para o caos do que para o Brasil. Eu acho que isso é muito mais valeria muito mais para Brasília do que para o resto do Brasil. O resto do Brasil, você realmente olha e você fala assim, não dá, você vê que a oferta não é flexível o suficiente, porque tem muito prédio. Mas, assim, eu tenho uma tendência a achar que o problema dos imóveis vazios é muito grave. Exatamente porque nós somos um país pobre e a provisão de infraestrutura é difícil para nós, é difícil fazer o financiamento além do problema de como esse financiamento está desenhado, que a gente podia tentar outros mecanismos para que a gente conseguisse financiar melhor a construção dessa infraestrutura, nós somos um país pobre, então para nós é difícil construir infraestrutura. E aí se usa mal, então para mim isso é um problema, talvez mais do que a regulação. Fora que a história da regulação tem essa coisa toda do mercado imobiliário, tem muita influência na
na política local, tem muita influência, né, nas eleições municipais, dá muito dinheiro para muitos candidatos que depois ganham, e aí depois vem os planos diretores, ou lei de uso do solo, ou zoneamento, ou o que for, e eles acabam tendo muita influência. Sempre tiveram, historicamente, muita influência. E fizeram uma legislação mais ou menos de acordo com o que era melhor para eles. Não no geral, né? Mas a gente sabe que existe essa influência. Então, eu não consigo ver que seja assim que seja flexibilizando os parâmetros urbanísticos, vamos dizer, né? Para mim, o que precisa mesmo é resolver essa questão da infraestrutura, do financiamento, da extensão e tal. Mas talvez é bom falar assim, que a gente pode falar sem ter que sem ter que provar nada, sem ter que ser muito preciso, sem ter que dar o caminho das pedras, sem ter que responder nada depois. Assim tá mais tranquilo. Eu vou dar um ponto que a Vanessa trouxe da questão da oferta, de regulamentação total da oferta e talvez alguns perigos que possa ter, porque o mercado imobiliário vai querer adensar e vai querer áreas desreguladas onde é de maior interesse desse próprio mercado, e ele vai se beneficiar muito tempo do investimento em infraestrutura que a cidade, que a sociedade fez. Então, estações de metrô, locais servidos, né? São esses os locais atrativos e que vão atrair essa desregulamentação, e aí é um perigo que a sociedade deixe que isso aconteça, porque aquela terra só valorizou por um investimento da coletividade, né? Então, algumas cidades já têm instrumentos de mais-valia para que você permita um adensamento, mas que aquela valorização fundiária que foi gerada por investimento público retorne ao setor público também. Né? Não, sem dúvida. Não, é excelente a Tainá falar isso. De a gente conseguir fazer oferta e retornar, né, capturar a mais-valia que o poder público gerou. Que esse é o espírito da coisa que não aconteceu até hoje, mas que deveria acontecer, né? Para a gente conseguir adensar e conseguir ofertar mais em lugares com infraestrutura, se a gente vai expandindo a infraestrutura urbana, as amenidades da cidade, a gente quer pessoas morando próximos a essas amenidades, mas a gente não pode deixar que todo esse retorno gerado pelo investimento público seja para um privado. Porque o que aconteceu até agora, e o que continua acontecendo, é que exatamente existe esse estímulo para ter lobby das empresas construtoras, porque as empresas construtoras acabam ficando com a mais-valia. E aí, por isso que elas fazem pressão para aumentar a densidade e conseguem aumentar a densidade, porque aí também existe todo o problema de corrupção da sociedade, etc. e tal. Sim, né? Acho que essas mudanças regulatórias, elas geram tanto ganhos como prejuízos indevidos que normalmente são quase imperceptíveis para quem não é do mercado, né? Assim, o terreno multiplica por 10 o índice de aproveitamento máximo, aquele terreno vai valer muito mais, provavelmente, numa área central. E a mesma coisa, se diminuiu o índice, né, o potencial de um terreno, tipo uma desapropriação, digamos assim, né, de alguém que tinha que investiu naquele terreno anteriormente. Então, acho que realmente, assim, é uma situação pouco discutida, né, que mexe grandes valores imobiliários. Mas na linha, né, do que vocês comentaram, né, sobre IPTU progressivo e tudo mais para terrenos ociosos, qual que é a opinião de vocês sobre o Land Value Tax? Que o Vitor Carvalho Pinto, que é um consultor, um especialista em direito urbanístico, que já escreveu um artigo para o Caos Planejado sobre esse tema, ele defende, né, a mudar o sistema, por exemplo, como é o IPTU, que vale tanto para terra como para imóveis construídos, para um imposto sobre a terra nua, né, como se fosse. Dado que no momento que você já construiu a edificação, você estaria praticamente penalizando a edificação, né, penalizando o próprio aproveitamento daquele terreno, já que o IPTU hoje é um imposto misto, né? Vocês têm, assim, uma preferência em relação a isso? Não, eu não entendi. Então, a proposta é só cobrar IPTU de terrenos vazios e não cobrar nada de imóvel que já foi construído? Não, o Land Value Tax é uma ideia, né, um conceito que, ao invés de ter um imposto
como é hoje, que é, digamos, predial e territorial, seria um imposto apenas territorial, né? Se avaliaria o valor do terreno e se taxaria de acordo com o valor do terreno. Claro que há uma alíquota diferente. Não, eu acho a ideia ótima, só que o grande problema é fazer isso. É como você vai descobrir o valor de mercado hoje daquele terreno. E principalmente para porções da cidade onde não tem mais terrenos vazios. E você só transaciona unidades que já foram construídas. Então, fica difícil você descobrir qual é o verdadeiro valor da terra hoje, valor de mercado, né? Qual que é a proposta dessa pessoa para calcular esse valor da terra? Porque tem diversos problemas, né, de fazer índices de preços. Mas, na minha opinião, um dos principais problemas, e aí incidiria aí, é que você não tem uma frequência grande de vendas. Aí você não consegue fazer um índice se você não tem uma frequência grande de vendas. Você tem um bairro que está totalmente parado, ninguém vende nada. Como é que você vai estimar qual que é o valor da terra ali? Como extrair das vendas das casas, né? Porque você vai num bairro que já está totalmente construído, né? Você não tem mais lotes vazios. Você vai ter transação de imóveis, mas o terreno está junto e misturado nessa transação. Como você extrai o valor da terra dessa transação. Entendi. Não, se vocês, economistas, não conseguem dar uma resposta para isso, muito menos eu. Não, eu acho que tem gente que tenta fazer isso, só que não é simples. Entendi. Não é uma coisa simples. E aí depende de bons dados e tal, e aí como é que você vai generalizar essa ideia, como é que vai generalizar para todos os municípios brasileiros que não tem pessoal capacitado, né, para fazer esse cálculo. Já é difícil fazer o cálculo de outorga onerosa, o pessoal já não sabe fazer, né, de outorga onerosa, solo criado, já é um bicho de 7 cabeças, aí vai criar um outro ainda, o pessoal não vai gostar muito não. Então, aproveitando esse gancho, né, porque eu ia perguntar sobre a outorga onerosa também, eu acho que, enfim, uma de vocês pode até explicar para os ouvintes o que é a outorga onerosa, né, mas a crítica que eu sempre tive com isso é justamente o cálculo, né? Porque é um cálculo, às vezes, assim, parece que alguém puxou da cartola, que é uma conta, né? E, assim, dependendo justamente do valor da terra ou do valor dos imóveis em uma determinada região da cidade, vai valer a pena comprar a outorga ou não, né? Então, é uma conta que muitas vezes ela foge dos preços de mercado, né? E eu sempre tendi a defender um título de potencial construtivo que fosse mais parecido com um CEPAC, por exemplo, né? Tem liquidez na bolsa, que tem preços e que não precisa fazer uma conta, né, enfim, como essas. Bom, deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é importante para entender o que é a outorga onerosa, que tem a ver com a história do direito urbanístico brasileiro, com a história do Estatuto da Cidade, a história do direito à moradia, etc. e tal, que é essa divisão entre o que é o direito à propriedade e o que é o direito a construir. E tem a ver com isso, tem a ver com o valor do terreno, o valor do imóvel, e tem a ver com o ponto que a Tainá trouxe de quando você constrói a infraestrutura da cidade, quando você constrói uma cidade, aquilo é um benefício coletivo, a cidade é um bem coletivo, é um bem público, mas quem está pagando por aquele bem público são todas as pessoas, enfim, por PTU e IPTU, que seja, é um custo que está sendo dividido entre todo mundo da cidade. E aí, quem está se beneficiando dessa infraestrutura, porque com o passar do tempo, a infraestrutura, vocês estão me ouvindo? Então, com o passar do tempo, a cidade cresce, a cidade melhora e o preço do terreno vai aumentar. O proprietário do terreno não fez absolutamente nada, ele não tem mérito nenhum no aumento do terreno. Quem bancou aquela valorização do preço do terreno foram todos os cidadãos da cidade, que bancaram o aumento da infraestrutura, a expansão da cidade, a melhoria da cidade. Então, quem está com aquele terreno não fez absolutamente nada. E por isso mas ele tem o direito de propriedade, o terreno é dele. Só que ele não tem o direito de replicar essa terra para cima, vamos dizer, né? Ele mora ali, tudo bem, é seu direito morar ali. Mas se você quiser que outras pessoas morem em cima, você vai ter que dividir esse ganho com a gente, vamos dizer assim. Você não pode apropriar privadamente.
Você não pode apropriar privadamente desse ganho, dessa valorização que não teve nada a ver com você. Você não fez nada, você ficou dormindo na sua casa, então você não merece, vamos dizer assim. E aí a legislação brasileira, ela capta isso dividindo o que é o direito de propriedade do que é direito de construção. Então, a outorga onerosa e o solo criado, o próprio nome solo criado, que acho que foi a primeira vez que foi inventado, né, em Curitiba, foi exatamente solo criado, que você tinha um solo, que era o seu, o térreo, e aí você está criando mais solo, que são os que estão em cima de você. Então, você não tem direito a usufruir disso sozinho, porque se outras pessoas querem morar ali, é porque aquela localização é valorizada. E se aquela localização é valorizada, é porque a cidade melhorou, é porque a cidade cresceu, é porque todo mundo contribuiu para isso, não foi só você. Então, você tem que repartir esse ganho. Então, por isso que acho que essa visão brasileira, esse jeito de ver, também tem no resto do mundo. É um caminho sem volta, assim, faz todo sentido, não tem porquê ter uma apropriação privada de um bem coletivo. Agora, a forma de cálculo, aí já complica. Eu acho que os CEPACs, como eles têm a ver com as operações urbanas, que são intervenções em áreas muito grandes e que deram certo em São Paulo, né? Deram muito certo em outro lugar, porque São Paulo tem uma especificidade de ser essa cidade muito grande com um interesse muito grande em atividades que não são só habitacionais, por exemplo, né? E aí, por isso que o mercado está de olho, vamos dizer, o mercado financeiro é capaz, tem conhecimento sobre o valor daquele bairro, mas o valor da terra urbana, ela é de um conhecimento tão local que eu acho que não faria o menor sentido colocar em bolsa, né, por exemplo, porque ele é um conhecimento local, então você tem que acabar caindo. Vamos dizer assim, que a minha percepção é que você jogou o risco para quem quer comprar a outorga onerosa. Quem quer comprar a outorga onerosa é que vai arriscar, vai fazer a avaliação. Será que essa localização realmente vale tanto quanto eu estou achando? Será que se eu construir um prédio de 10 unidades vai ter 10 pessoas querendo comprar? Então, é o empreendedor que vai querer comprar a outorga onerosa que fica com risco de fazer a avaliação certa ou não, se ele vai conseguir vender aquilo ali. Mas assim, nas cidades todas, é de um conhecimento tão local porque depende de cada cidade, local porque depende de cada bairro, que acho que não faz muito sentido. Acho que foi a saída que deu para fazer, mais ou menos, né? Nada a completar essa questão do solo criado, da captura da mais-valia, é um instrumento muito acertado. Enfim, o que eu estava pensando não era nem necessariamente uma bovespa, assim, mas mais um título que a pessoa pudesse transacionar. Eu não sei como é que funciona, se vocês conhecem o caso de Nova York, mas eles têm uma espécie de, eles chamam de air rights, né? A pessoa que não usa o potencial que tem sobre o terreno pode vender na cidade, né? As igrejas, tem muitas igrejas em Nova York que acabam ganhando dinheiro fazendo isso. Eles sabem que nunca vão desenvolver aquela propriedade, mas tem lá um índice em cima índice virtual em cima da igreja e eles usam isso, né, às vezes para vender na cidade. Mas você veja que isso acontece em Manhattan, sei lá, que é o lugar mais rico do mundo, com mais concentração de pessoas ricas, com mais concentração de pessoas ricas querendo ir morar e comprar um apartamento. Tem um interesse muito grande de comprar e de morar ali, e não são todas as cidades brasileiras que tem tanto rico assim querendo comprar ou querendo morar. E por isso que talvez esse é de umas críticas desses instrumentos, talvez seja por isso que esses instrumentos meio que não funcionaram, né, para capturar a mais-valia. Talvez também porque as cidades brasileiras já são muito adensadas. Então, por exemplo, São Paulo foi lá e colocou o coeficiente de aproveitamento igual a 1 aí, em toda a cidade. Porque as cidades já são tão adensadas que não vale tanto a pena pagar mais para... eu podia construir um prédio de 30 andares, mas eu quero construir um de 40 e aí eu vou pagar. Não, só o processo burocrático não vale a pena. Mas se eu podia só construir uma casa, mas em vez de construir uma casa eu vou construir um prédio de 40 andares, opa, aí tá, eu vou enfrentar a burocracia, vou fazer o cálculo e tudo e tal. Eu acho que talvez exatamente por as cidades brasileiras já serem muito flexíveis
e já serem muito adensadas, talvez não tenha tanta procura pela outorga onerosa, né? E talvez tenha nascido em Curitiba exatamente porque Curitiba é uma cidade mais certinha, procurou fazer as coisas mais direitinho, põe um prédio perto de corredor, de média alta capacidade, deixa a casinha no resto. Então, como não liberou geral em Curitiba, talvez em Curitiba fizesse sentido a ideia ter surgido lá. E São Paulo criou o interesse por pagar por outorga onerosa quando colocou o coeficiente de aproveitamento igual a 1, porque se não tivesse o coeficiente de aproveitamento igual a 1, não faria mudar sentido cobrar por outorga onerosa. E a cidade desenvolveu muito com o coeficiente maior do que 1, né? Então, por isso que a Vanessa estava falando, a cidade já estava muito desenvolvida. Quando falou, não, agora é 1, e quem quiser vai comprar. Sobrou ainda algum interesse, mas grande parte do interesse já tinha sido contemplado antes. Mas fala se você concorda com a gente, Anthony. Eu não tinha pensado nessa questão digamos, da complexidade de compra e venda de uma cidade menor, né, como instrumento. Mas eu não sei, de repente numa cidade, né, nas maiores capitais, fosse ainda uma possibilidade, né, não fosse só restrito a São Paulo, não sei. Eu não sei, em Porto Alegre, por exemplo, eles costumam usar, tem mercado para outorga onerosa em Porto Alegre? Tem. Então, Porto Alegre é um caso que, enfim, em termos de adensamento, né, há muitos anos o índice de aproveitamento máximo é 2,4. Então, mesmo nas áreas, e não são todas as áreas, né, a maioria das áreas devem ser menor que 2. E o solo criado, ou outorga, é bem escasso, né, mas os incorporadores normalmente buscam comprar quando tem disponível, porque os índices são bastante baixos, assim. Então, assim, talvez seja uma realidade diferente de São Paulo, né, que, assim, se constrói um edifício de 10 andares com índice 2, é um espigão, né? Então, às vezes, parece que tem uma mentalidade de cidade pequena e que não tem esse mesmo dinamismo de São Paulo, né? Ao mesmo tempo, né, enfim... Eu não sei, porque São Paulo tem muitos prédios, muitos foram construídos no passado, né? Então, assim, certamente não dá para dizer que a Sé, né, é uma área pouco densa, né? Né, com edifícios aí, o índice deve chegar a 20 em alguns edifícios, né? Mas eu não sei, né, se a gente permitisse a construção de edifícios nessa escala em outros lugares de São Paulo, cobrando outorga ou CEPAC, ou, enfim, seja o nome que for, né, se não seria benéfico, porque, enfim, se já se está pagando pelo, digamos, direito de adensar, né, ou direito de construir, ou custo da externalidade, teria menos motivos, no meu entendimento, para continuar restringindo esses processos de adensamento. Em termos da teoria econômica, o principal limitante é a estrutura de custos da infraestrutura, porque primeiro você tem que olhar para uma qualidade mínima do ambiente urbano, se é possível manter a qualidade mínima do ambiente urbano mesmo com sei lá quantos andares, bota um Blade Runner aí, né? Se você consegue manter uma qualidade mínima urbana, sei lá, insolação, ventilação e área verde. Mesmo assim, tem a estrutura de quanto custa você manter uma infraestrutura urbana para uma densidade extremamente alta. E aí eu imagino que a estrutura de custos, os custos sejam crescentes. E quanto maior a densidade, em determinado momento, os custos para você manter a infraestrutura dessa densidade muito alta vão ser impeditivos dela. E aí eu acho que esse que é o limite da densidade, entendeu? Não só falando de densidade, São Paulo experimentou nos últimos anos adensamentos e aí umas bonificações de aproveitamento para prédios sem garagem, garagem. Então, é um pouco disso que a Vanessa estava falando, do custo. Aí você reduz muito o custo para a cidade de ter aquele adensamento naquele prédio. Então, você vai pôr mais pessoas ali, mas você não vai pôr mais carros na rua. Você vai pôr mais pessoas ali perto de novas estações de metrô, de corredores de ônibus que receberam infraestrutura. Então, acho que esse controle é importante para pensar nessa questão de custos que você impõe para a cidade inteira por conta daquele empreendimento privado. E a gente estava falando de mais-valia
teria na questão de absorção do valor pelo privado, mas também tem uma imposição do custo para os outros, né? Então, acho que a regulação vai nesse sentido de tentar calibrar isso. Não, eu concordo. O meu comentário foi mais, né, se os incorporadores já estiverem pagando, né, a outorga, porque evidentemente, né, se tivessem todo mundo construindo o quanto quiser em qualquer lugar, esse custo é transferido para a cidade. Né? Mas se todo esse potencial construído for via outorga, por exemplo, se for assim, né, eu vou construir um arranha-céu nos Jardins, mas eu vou pagar toda a outorga disso. Né? Eu vou estar contribuindo, digamos assim, para permitir aquele suporte de infraestrutura. Né? Vocês veriam um problema nessa direção? Assim, a minha tendência é olhar e pensar, se o cara vai pagar por todo o custo social que ele está gerando, a princípio não me parece errado, né? A princípio não teria por que não deixar ele fazer isso. Agora, eu imaginaria que o limite da lógica, o limite de densidade que você tenta manter os custos da infraestrutura num nível factível, vale para o empreendedor privado também. Então, mesmo que seja, sei lá, Dubai, que vai construir uma ilha artificial, não sei o quê, não dá para fazer qualquer coisa, porque isso tem um custo e vai ser caro demais, e as pessoas não vão querer morar ali, enfim. A Tatuapé fez um prédio agora em São Paulo, muito, 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 muito alto. Realmente essa densidade gigantesca. E fica engraçado na paisagem urbana, mas com certeza eles pagaram pela outorga para conseguir construir tudo isso, nas 40. Bom, eu tô adorando a conversa com vocês, eu gostaria de ter mais tempo, mas a gente está chegando ao final do tempo e tem algumas perguntas já dos apoiadores, então eu vou passar aqui para ler as perguntas. Então, o Evandro pergunta a respeito do cálculo do déficit. Então, quanto realmente a regra geral da acessibilidade financeira de 1/3 da renda se aplica no Brasil? Em outros países, que trabalho já se aceita para que grupos de menor renda esse valor seja mais baixo, de 10% a 20% da renda? Ele está questionando que teria que gastar uma proporção menor da renda familiar, que só seria aceitável gastar menos da renda familiar com habitação. Foi isso que eu entendi. Não, eu nunca ouvi, assim... Primeiro que eu sempre vejo só 30%, é o indicador da ONU. A gente trabalhou 2 anos atrás nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, junto com o IBGE, e também é 30%, todo mundo é 30%. A lógica por trás do 30% é que você tem que deixar dinheiro para comer, para os outros bens de consumo necessários para a sua subsistência. Eu nunca vi uma justificativa muito bem desenhada sobre por que 30% e não 20%, não, confesso. Agora, eu não baixaria não, viu? Porque já é bem alto esse número com 30%. Eu acho que também você criaria uma dificuldade ainda maior de acessar um mercado formal, e tipo, se você baixa, né, 30% além do déficit, ele também é a porta de entrada para financiamento e aluguel. Então, se você baixa e agora é só 20% da renda, a pessoa aí que não vai conseguir mesmo acessar o mercado de trabalho formal. E tem uma lógica de quem dá o financiamento, de achar que a pessoa não vai conseguir pagar. O 30% é o máximo que ela vai conseguir pagar. Se aí o máximo for 20%, então que a pessoa conseguiria financiar, assim, nada, né? Ela não consegue acessar mais o mercado formal. E aí você criaria outros, porque se você põe 20% no déficit, você também teria que mudar no financiamento. O preço total do imóvel teria que diminuir, e aí... E aí a pessoa vai estar mais pessoas vão ficar fora, então acho que é pior. Do mercado formal, Tainá tem razão. Legal. O Mário pergunta se vocês teriam referências de pesquisadores ou estudos sobre custos da infraestrutura urbana, algo mais palpável a arquitetos e urbanistas, ou que alguém não tenha tanta base, não tenha teoria econômica urbana. Olha, pior que eu até tô estudando isso,
Mas literatura brasileira que não seja de economista, eu não estou me recordando agora, não. Mas se eu encontrar, eu passo para vocês. Assim, ao longo da minha pesquisa, se eu encontrar, eu vou lembrar da pergunta, porque é meio vergonhoso, mas normalmente é mais realmente de economista e internacional. Brasileiro e de não economista, eu não lembro. Não saberia indicar. Não é um tema que eu debruço. Mas eu acho que os arquitetos urbanistas têm que olhar mais para a questão dos custos. Então, espero que hajam no futuro mais trabalhos de arquitetos urbanistas falando sobre as questões de financiamento, de custos, de preços, etc. e tal, do mercado. Sem dúvida nenhuma que as duas áreas precisam de mais interlocução. Não, perfeito, né? Eu ia passar a palavra para vocês para fazer as considerações finais e também pedir exatamente isso, né? Assim, eu acho que os temas que a gente aborda no Caos Planejado muitas vezes tentam fazer essa intersecção entre urbanismo e economia urbana. E se vocês tiverem, enfim, alguma indicação, referência de livro, autor que cubra esse assunto, né, onde que, enfim, um leitor ou um ouvinte do podcast pode saber mais. Bom, eu acabei de fazer meu pós-doc, né, eu passei um período como pesquisadora visitante na Califórnia, e eu estudei lá com o professor Jen Bruckner, e aí eu já era fã, eu fiquei muito mais fã dele, e ele é muito bom explicando, ele é um excelente professor, ele é muito bom professor, e cara, ele tem 70 anos agora, ele passou 40 anos estudando isso, e ele não sabe só de economia urbana, ele sabe muito, ele é fera em economia da indústria aérea, nada a ver. Mas ele tem um livro sobre economia urbana que é muito bom de ler, ele escreve muito bem, e ele sabe muito bem explicar as coisas, porque ele passou 40 anos ensinando isso. Então, eu acho que o livro dele é acessível, o livro do Jen. Eu comprei no Kindle o Lectures on Urban Economics, não sei se é esse. Isso mesmo. Ele é muito bom de explicar as coisas, ele tem uma intuição, assim, ele passa a intuição. Mas eu concordo que são quase dois mundos muito diferentes e tem várias diferenças, várias barreiras complicadas. Eu vivo, né, esses dois mundos, porque eu sou economista, mas eu trabalho esse tema e eu sou do IPEA, então a gente está o tempo inteiro com o governo federal, e no governo federal, no ministério, antes das cidades, agora do desenvolvimento regional, não são economistas que estão cuidando das políticas públicas, são arquitetos e urbanistas, e então a gente tem que estar sempre conversando sobre os temas, e muitas vezes eu acho que existe um problema de... É muito importante... Eu acho que as duas visões dos arquitetos urbanistas e dos economistas, elas não são conflitantes, né? No meu mundinho, não são. Mas os arquitetos urbanistas, principalmente os que estão no governo federal e mesmo nas universidades, eles são muito ligados a essa trajetória da luta da reforma urbana, que entrou com o capítulo na Constituição em 1988, Hermínia Maricato, Raquel Ronick, taranã. E o direito à cidade, o direito à moradia, e tudo isso tem essa perspectiva, vamos dizer assim, social, e aí os economistas têm a visão como se fosse do mercado, né? E aí os arquitetos urbanistas tendem a olhar o mercado imobiliário como se fosse um monstro, o mercado imobiliário, e aí viram uma entidade, o mercado imobiliário. Então existe esse preconceito e não olha para a economia como uma ciência que tem muito a contribuir, né, para entender o problema e para fazer avançar as políticas públicas. Então, isso eu acho que é um problema, e mesmo assim, precisa de mais trabalhos estudando os custos, estudando os preços, mas essas grandes figuras que foram ótimas, essenciais na evolução do pensamento urbanístico brasileiro, por exemplo, a Hermínia Maricato e a Raquel Ronick, que elas trazem como se fosse um saber empírico, assim, né? Porque elas viveram as lutas sociais, elas viveram o que está acontecendo na realidade.
Mas elas têm uma leitura vamos dizer assim, do mercado, dos mecanismos de valorização, uma leitura do capitalismo, assim, como se o capitalismo fosse o problema. E que eu acho que dificulta bem o diálogo de urbanistas com economistas. Né? Eu acho que a gente precisava muito superar isso, né? Com respeito de ambas as partes. Né? Os economistas urbanos não vão ser ninguém se não souberem o que aconteceu, o que acontece nas cidades, o que aconteceu na política urbana e na legislação urbanística das últimas décadas, mas também eu acho que existe um preconceito grande dos urbanistas. Então, eu nunca tive problema, exatamente porque eu sempre tive essa postura científica, né? Eu sou tipo a voz da ciência, então as pessoas não podem elas podem não me chamar para um trabalho, mas elas não podem não me ouvir. Mas eu acho que tem muito a avançar nesse sentido. A academia, eu acho que peca um pouco nesse sentido também. Né? Acho que é dos dois lados. Os economistas também, né? Os economistas também têm um preconceito enorme. Tem preconceito gigantesco com se debruçar sobre as pesquisas mais observacionais e mais empíricas de campo mesmo, de quem viveu aquilo, que trazem ideias e conhecimentos muito importantes para as pesquisas em economia urbana também. Então, acho que os dois lados precisam, a gente diz lá na USP, cruzar a rua, porque a gente está na frente. As duas escolas são literalmente uma na frente da outra, com muitos cursos que têm sinergia, e essa sinergia tem crescido um pouco. A gente da nova geração, digamos, tem tentado se falar mais, né, ter essas amizades e grupos de pesquisa em comum, nos laboratórios e tudo mais. Então, acho que eu sou bem otimista em relação ao futuro, assim, do que a gente vai conseguir discutir de política urbana, integrando essas duas visões, ao invés de separá-las e continuar brigando, tendo muitos antagonismos. Para quem quiser uma leitura menos técnica que a do Bruckner, tem o professor Eduardo Glaser, também, que é bem famoso, com o livro Triunfo das Cidades, que traz também uma visão econômica das cidades, uma coisa mais narrativa, menos modelada do que lá nas aulas, né, do grupo. Inclusive, deixa eu só falar que eu estou muito feliz de estar participando desse programa com a Tainá, né? Tipo, eu estou muito feliz de ter nova geração de pessoas que estão estudando economia urbana lá na USP. Que bom que vocês estão aí. Espero que tenha mais gente na economia, assim como mais gente na arquitetura. Mas agradeço ao Anthony a oportunidade de conhecer o trabalho da Tainá. Também queria deixar aqui meu momento chat, porque conheço a Vanessa de artigos há muito tempo, então é muito legal conhecê-la e estar aqui discutindo e trocando um pouco de experiência com ela, mesmo que virtualmente. Então, muito obrigada, Anthony, pela oportunidade, e muito obrigada, Vanessa, também por todo o conhecimento que já adquiri dos seus textos. Obrigado para as duas. Se vocês tiverem tempo para uma última pergunta que apareceu aqui, o Rafael, acho que é o Rafael que perguntou, se você tem alguma indicação de cursos de pós-graduação, talvez em economia urbana, para alguém que não veio da economia, e quais são os polos aí no Brasil para quem se interessa por essa área. Acho que tem 3 grandes centros. O centro lá na USP tem o grupo de economia regional e urbana, que é muito forte, mas está dentro de um programa de economia mesmo, então não é focado em urbana, mas tem um grupo forte, aí você consegue direcionar o currículo e fazer pesquisa nessa área com tranquilidade, mas tem que pagar um pouco o pedágio de todas as matérias da economia, e talvez para quem não vem da economia pode ser um pouco sofrido. Eu fiz o meu mestrado em políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, e lá também a gente tem um grupo de pesquisa temas urbanos, e é um grupo que tem crescido bastante, muito com pessoas que vêm de diversas áreas. Então, na minha turma mesmo eu tinha economista, um arquiteto e um jornalista, e aí são pessoas que buscam esse conhecimento, um aprofundamento em economia urbana, e talvez com menos pedágio do que um
mestrado em economia, que vai ser bem desgastante. Então, acho que é um curso legal ali na Fundação Getúlio Vargas, que gosta do assunto. Eu gosto também dos trabalhos que eu vejo desse grupo, que também tem muito de administração pública, né? Eu acho bem legal. Lembrando do CDPLAR também, em Minas Gerais, que tem tradição em economia regional e urbana. Mas... E no Nordeste, a Federal de Pernambuco. Federal de Pernambuco, exato. Lá também tem um grupo forte nessa área. Então, acho que eu vou falar primeiro dos 3 centros de economia mesmo. Urbana seria a USP, o CDPLAR e o PINES lá em Pernambuco. O INSPER tem tentado criar também um programa mais voltado para a economia urbana, para cidades, mas ainda está um pouco embrionário. Legal. Olha, adorei conversar com vocês, conhecer vocês duas diretamente, embora virtualmente. Vou fazer o jabá para vocês, já que vocês foram muito humildes, né? O trabalho de vocês é sensacional. Vou colocar alguns links no artigo, né? Tanto para o trabalho do retrato das áreas centrais, que a Vanessa coordenou, como, né, o trabalho da Tainá sobre Minha Casa Minha Vida, o Morar Longe, né, pelo próprio CPS. São trabalhos sensacionais, assim. Foi você que fez esse, eu já li. Eu estava no grupo. Parabéns. Obrigada. E que eu acho que pode, enfim, servir como uma referência muito legal, né, para quem ouviu o episódio que quiser se aprofundar. Então, muito obrigado para as duas pela conversa. Nesse episódio, conversamos com Vanessa Nadalin e Tainá Pacheco. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.